MSBN com você. Oferecimento. Escola Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal, educação infantil do nível 3 ao nível 5, ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Rádio Betel FM 104.9, tocando o melhor da música gospel, informações de tudo o que acontece no mundo e muito mais. Livraria Betel, aqui você vai encontrar produtos evangélicos. Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Programa MSBN entrando na sua casa. Como é bom poder voltar até a sua casa novamente, depois de uma semana, né? A gente ficou tão longe aí, poder voltar nesse domingão aí. Estamos por aqui, eu não estou sozinho, estou com ela, Ana Paula, depois de 2 semanas, ela voltou, gente. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Gesiel, que bom estar aqui com vocês, pessoal. A gente vai estar apresentando esse programa com todo carinho e atenção para vocês. Espero que estejam aí ligadinhos e acompanhando a todo momento. Aí, como vocês já viram no primeiro programa, umas 2 semanas atrás, a Ana Paula já esteve aqui, ela, a Kézia, nós temos mais pessoas que vão participar com a gente aí durante todo esse final de 2022, é 2022, né? Nós estamos em 2022, meu Deus do céu, eu tô meio perdido. Gente, olha, o programa hoje está especial, nós temos um tema muito forte para a gente conversar nesse programa de hoje. O tema vem aí, né? O tema de casamento e separação, que hoje em dia, infelizmente, né, vemos muitos casais se separando, né? E muitos também casando, só que daí não tem essa união como realmente a gente deve ter, principalmente na presença de Deus. Eu espero que vocês gostem, né, de com esse tema que vamos estar abordando aqui. E surgem várias perguntas, né, Ana? Por quê? Sim, quando? muitas. Por que isso está acontecendo? E a gente vai responder. E olha, nós temos um convidado especial para responder e conversar e bater aquele papo com a gente sobre casamento versus separação. Logo após a vinheta, que a gente vai chamar a vinheta, ele já está aqui, pastor Sandro Rosa. Já, já. Até. Olha, eu quero pedir para você aí de casa que está acompanhando os nossos programas sempre, né? Nós estamos aqui pela Rede TV+, todos os domingos. Então eu vou pedir para você, tá sempre na sua casa aí, hoje, domingão, tranquilão, entra lá na sua rede social, no teu Facebook, no teu Instagram ou no YouTube e compartilha o nosso programa. Ó, mostra aí para os seus familiares, irmãos, primos, parentes. Olha, o programa aí, MSBN com você, é muito legal. Manda aquela mensagem, deixa aquele seu recado e ajuda a gente aí. Ó, o pessoal tá deixando aí, ó, aqui embaixo, os nossos contatos, as nossas redes sociais, para você sempre interagir com a gente. Como a gente falou no começo do programa, a gente vai falar hoje sobre casamento e separação. E até tem um versículo que diz assim, que, portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Ó, esse versículo está lá em Mateus 19, e Mateus capítulo 19, versículo 6. Para falar sobre isso, nós estamos com ele. Até vamos começar a bater aquele papo com ele. Quem está com a gente hoje, Ana? É o pastor Sandro, né, pastor Sandro? Seja muito bem-vindo ao nosso programa MSBN com você, tá? Vamos estar abordando esse assunto que é bem delicado também, né? Eu acredito que o senhor tenha algumas palavras para poder estar nos trazendo aqui. E eu queria perguntar para o senhor, iniciando, né? Para me dizer mais ou menos quais são os principais motivos da separação que o senhor vê que acontece muito hoje em dia. Olá, boa noite a todos, Ana Paula, Gesiel, a todos a essa programação abençoada. Bom, o tema ele é bem sugestivo, né? Ele é bem conversado. Para alguns é compreensível, para outros não são. Então, assim, uma das maiores dificuldades que nós estamos vendo hoje na nossa geração e que nós estamos vivenciando é exatamente a falta de amor, né? A falta de amor que está causando
e deturpando, na verdade, o casamento, né, que é a base instituída por Deus aos seres humanos. Não é, em alguma etnia, é aos seres humanos, né? Então, essa falta de amor que está causando muitos problemas na família e no relacionamento. Consequentemente, o relacionamento atingido atinge, obviamente, a família. Então, essa é a falta do amor que está causando tudo isso, né? Esse amor que vem de Deus. Deus coloca esse amor no coração das pessoas, o amor ágape, né, que é o amor fraternal a todos, tem o amor filéu, que é esse amor que a gente está conversando aqui, que está escasso no casamento, né, entre homem e mulher. Então, a falta de amor, ela precisa ser muito bem tratado, conversado, né, principalmente tratado, que há uma necessidade extrema nessa geração. E é muito comum também, né? Ouvimos dizer assim, muitos casais, falam assim, é que não existe mais amor, né? Mas eu acredito assim que quando há realmente amor, quando a gente tem uma base até mesmo com princípios e a gente tem conhecimento de qual o real sentido do amor, acredito que não acaba um casamento assim por causa de falta de amor, como muitos falam, não é mesmo? A dificuldade hoje é ceder à tentação. Os casais, eles precisam muito tomar esse cuidado extremo, que é ceder à tentação. Todo ser humano ele é tentado, né? O casal não é diferente, né? Ceder à tentação, eu sempre falo isso, que ceder à tentação é a mesma coisa que você pegar um voo errado, você embarcar num voo errado, né? Você vai curtir a viagem, mas vai lamentar o destino, né? Então, assim, ceder à tentação hoje é uma das coisas terríveis que o relacionamento de casamento está tendo, né? A ceder. O casal ele tem que tomar uma extrema cuidado sobre essas questões de ceder. Então, o amor acabou, né? Então, não tinha amor. Exato, Né? Na eu verdade, também penso nessa maneira, pastor. Não tinha amor, porque o amor não se acaba. E isso é bíblico. A Bíblia diz que o amor não se acaba, porque o amor vem de Deus. E Deus, ele é exatamente o amor. Pastor, a nossa produção, a produção do programa, até levantou um dado, eu vou ler para o pessoal que está em casa. Estou nessa aqui, Didi, nessa, né? Que diz que em 2021 foram mais de 80 mil divórcios em todo o país, no Brasil, né? Um aumento de 4% em comparação a 2020. Essa fonte é do Colégio Notaria do Brasil. A senhora acredita que esse aumento e esses divórcios muito também tem acontecido pela falta de comunicação entre esses casais? As pessoas hoje, até a tecnologia tem contribuído para isso, né? Os celulares, os aparelhos contribuem muito para que a gente, né, fique mais no online do que na conversa física pessoal, né? A senhora acredita que essa falta de comunicação tem contribuído com esses dados? Sem dúvida. Você não tem dúvida alguma sobre isso, né? Um relacionamento que não tem diálogo, que não tem conversa, você pode aplicar o remédio, né, e se não for na raiz, ele vai ter problemas seríssimos, né? E você trata problemas hoje no casamento exatamente conversando. Porque sem a conversa vai ficar difícil a cura. E o remédio ele tem que ser na raiz, né? Hoje o problema, por exemplo, você vai tratar uma árvore, as folhas estão secas, né? Os galhos estão quebrando, não existe mais flor. Por quê? O problema não está na folha, o problema está na raiz. Se você trata a raiz, você vai cuidar automaticamente das flores. Então a conversa, o diálogo, né, esse relacionamento entre casal, ele vai evitar um turbilhão de problemas, né? Turbilhão de problemas. E evitando isso, você tem que tratar a raiz. Se você não tratou a raiz, você vai ter problemas seríssimos e, consequentemente,
infelizmente, a separação, né? E tem que fazer um esforço muito grande, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas trabalham, né, com seus aparelhos celulares, computadores e tal, e acaba trazendo isso para dentro de casa. Ah, mas eu preciso terminar meu trabalho, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E é necessário até mesmo regrar a sua vida para que consiga se libertar um pouco disso e ter essa comunicação, né, esse bate-papo e tal, né? Inclusive, isso é bíblico, né? A questão de você tem que ter tempo, né? Deus te deu 24 horas de vida, aliás, 24 horas por dia para você ter a tua vida. Você tem que controlar, administrar o tempo, né? A pessoa que trabalha hoje com redes sociais, ele tem que tomar um extremo cuidado nesse quesito, né? Infelizmente, a pandemia trouxe muitos problemas também. A pandemia ela trouxe muitas consequências terríveis no casamento, né? Inclusive, esse aumento de 4% realmente, infelizmente, é um dado verdadeiro, isso, né? Da separação de casais. Então, assim, quando você sabe administrar o tempo, você trabalha 8 horas, né? Você descansa 8 horas, mas você tem mais 8 horas que você pode administrar. E tu tem que ter o tempo para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos. Isso precisa ter, isso é remédio, isso é tratar a raiz. Pastor, também assim eu vejo que há diversos motivos também, né? Que as pessoas relatam a questão da separação, né? Uma delas eu vejo também que é pela comunicação. O que o senhor acha assim que falta para o casal ter mais comunicação? A comunicação ela vem da intimidade, né? Da intimidade. Eu sempre me refiro a essa questão. O casal que tem intimidade, a intimidade ela é adquirida através do quê? Da fonte, que é o amor, né? Então, o amor sendo regrado, vem a intimidade, vem exatamente isso que precisa. Tem um texto na Bíblia que eu gostaria muito de frisar nesse momento, eu gostaria até de ler, em Hebreus capítulo 11, e o versículo de número 4 diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas. Ou seja, o casamento, ele é digno. E ainda completando aqui o escritor aos Hebreus diz, bem como a pureza do leito conjugal. Ou seja, a Bíblia está dizendo que é digno de honra o casamento que Deus instituiu. Se isso é digno, dentro dessa dignidade tem que ter a conversa, tem que ter a intimidade. Essa intimidade do casal vai evitar, volto à palavra que eu disse antes, vai evitar um turbilhão de problemas, né? Porque todo casamento, toda família tem problemas. Todos têm problemas, né? Uns mais, outros menos, mas todos têm dificuldade. Porque mas ambos têm que ter a compreensão um do outro, não é mesmo? A cumplicidade aliás, intimidade, diálogo, essas expressões, elas são ramificações do amor. Se faltou amor, faltou intimidade, faltou aquele apoio emocional, então não são parceiros, não é mesmo? Agora, existem exceções, claro, óbvio, né? Voltando aqui à questão do relacionamento, infelizmente existem relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos, né? Às vezes de ambas as partes, né? Que, por exemplo, a traição, né? A infidelidade conjugal, a violência doméstica, né? Infelizmente isso tem causado danos irreparáveis, né? Irreparáveis. Aí vem aquela questão, quem ama não pratica violência, quem ama, né, não faz isso, ok, por isso o tratamento, por isso que a nossa geração, inclusive a gente está falando aí a muitos telespectadores, há uma necessidade extrema de acompanhamento a famílias, a casais. E isso tem, as redes sociais oferecem isso, as igrejas oferecem isso. Aconselhamento de sacerdote, de pastores,
oferece. Isso são ajudas para isso aí. Claro que nós não apoiamos a violência doméstica de hipótese nenhuma. Nós não apoiamos algo tóxico no casamento. Precisa ser tratado. Se não for tratado, consequentemente vira uma separação, né? Então precisa ser tratado. Toda medicação que ela é direcionada a uma certa doença, ela precisa ir diretamente na veia, aí existe um tratamento. Caso o casal não procure, a família não procure isso, infelizmente é um óbito familiar, né? A igreja sempre contribui, né, pastor, com essa ajuda, né, nesses momentos difíceis que os casais atravessam. Até, eu tenho uma pergunta, né, que é a realidade de muitos, posso dizer, que fala sobre os problemas financeiros dentro de um casamento, que às vezes se torna um problema maior ainda, que o pastor vai responder logo após. Nós vamos rodar uma música aí, né, produção? Nós temos uma música preparada no programa hoje, e eu vou pedir para a produção soltar, e na volta, no segundo bloco, o pastor vai responder essa pergunta, se realmente o financeiro ajuda e contribui para as separações no Brasil. Aguenta aí, pessoal, já estamos de volta. Deus, sinta-se livre na presença de Deus para você adorar. Descendo um manto, cobrindo todo o céu, está bordado de ouro. Eu sou Emmanuel, e o príncipe do Senhor vai aparecer, assim como ele fez com Josué. O que Moisés contemplou pelas costas, a igreja vai ver Deus como Ele é. Afirme sua voz pra cantar, suas mãos pra aplaudir, os seus pés pra pular, o ouvido pra ouvir o coral que cantou no nascimento de Jesus. Prepare o instrumento pra tocar uma partitura de ouro pra ler com muita oração. A sua voz eu quero ver. Afine sua voz pra cantar, suas mãos pra aplaudir, os seus pés pra pular, o ouvido pra ouvir o coral que cantou do nascimento de Jesus. Prepare o instrumento pra tocar uma partitura de ouro. Colégio Betel, educando com fé, amor e esperança.
Matrículas abertas para o berçário, maternal e educação infantil, do nível 3 ao nível 5. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Ótima infraestrutura e qualidade de ensino, profissionais capacitados e um método de ensino que contempla o todo na vida dos alunos, desenvolvendo valores, atitudes e senso de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético. Colégio Betel, Rua Raul Pompeia 128, Guarapuava, Paraná. Livraria Betel. Aqui você vai encontrar produtos evangélicos como Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Tudo o que você procura em uma livraria no segmento cristão, você encontra na Livraria Betel, fornecendo e distribuindo produtos com excelência, que façam a diferença na vida das pessoas. Livraria Betel, em Guarapuava, na Avenida Manuel Ribas 1985, próximo ao quartel do Exército. Nós estamos de volta ao programa MSBN com você, e você lembra, né? Nós deixamos na saída no primeiro bloco, uma pergunta no ar aqui para o pastor Sandro ajudar a gente a entender, né, essa realidade, porque é a realidade de muitos casais, muitas famílias, podemos assim dizer, né, pastor? O problema financeiro, e às vezes a esposa é aquela que controla a vida financeira do casal. E o maridão gosta de gastar muito, assim. Eu vou até falar que eu sou meio gastadorzinho, sabe? Lá em casa, a minha esposa precisa, né, segurar. Acho que eu e a Lely estamos juntos, então. Pois é. E gosta de comprar isso e aquilo. E aí tem casais também que às vezes a esposa também gosta de, né, ir pro shopping, gastar e tal, aquela coisa. Isso influencia também, assim, nas separações, pastor? Infelizmente sim, né? Infelizmente influencia, né? Essa má administração financeira, né, do casal. Sempre algum dá um pontapé inicial, né? Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, né? Então a mulher, biblicamente, pela cultura judaica, a mulher, por isso que Salomão disse em Provérbios 31 sobre a mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a casa e ela não destrói. Então a sabedoria dessa mulher, ela vai administrar, inclusive, a área financeira. Não é regra. Eu estou mencionando a questão da cultura judaica, né? Mas hoje em dia, nós vivemos num país, né, num país cristão, e hoje nós temos essa liberdade. É necessário que o casal, como a gente está falando de casamento versus separação, é necessário que o casal ele detecte entre os dois quais de ambos ali que tem uma maturidade para falar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Isso não é questão de machismo e nem feminismo, né? É uma questão realmente de apoio, de ajuda, de controle no casamento. Enfim, isso vai abalizar também o casamento. Mas que traz problemas, a falta de administração financeira no casamento, infelizmente, traz. E é interessante, né, pastor, que hoje em dia, né, tá mais ou menos em 63% que os casais se separam, se divorciam, só que eles acabam querendo voltar depois, né? E aí eles se arrependem, né, dessa Exato. decisão. Por isso que, biblicamente falando, Deus não apoia a separação. Deus não tem, assim, alegria na separação. Então, como esses dados, eu até acredito que são até um pouco mais de 63% que se arrependem. Por quê? Porque quando eles estão lá dentro, eles precisam, aquilo que a gente falou antes, serem tratados. Quando acontece, infelizmente, a separação, eles vão pensar, puxa, eu poderia ter tratado, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter falado assim, eu poderia ter evitado assim. Aí eles vão sentar e, né, por isso, o tratamento. E alguns admitem e outros não, né? Exato. Infelizmente é essa a questão. Então, assim, há uma necessidade extrema, que o casal, ele sente e traz todas essas, inclusive o que o Thomas estava relatando sobre a questão financeira, que parece que não, mas traz consequências e, infelizmente, isso atinge os filhos. Porque uma má administração financeira de ambos do casal, ele vai trazer consequências para os filhos.
né? Vai trazer consequência, porque os filhos eles vão crescer olhando para quem? Olhando para os pais, né? Olhando os pai, a mãe, o comportamento, o tratamento, a intimidade, a conversa, a administração financeira. Eles vão olhar para o pai, né? O pai fez assim, pois eu também vou fazer. A mãe fez assim, pois eu também vou fazer. Então, assim, há um cuidado extremo no casamento sobre essa questão. Então, Deus realmente ele tem prazer que o casamento... até porque o amor de Deus veio para unir o casamento. Infelizmente, o coração do homem, nessa questão que quando não é tratado, que eu estou batendo muito em cima dessa pauta, né, que precisa, acredito que os telespectadores estão entendendo essa questão do tratamento. Né, do tratamento. Eu sempre comparo que o casamento ele é um motor funcionando. Um motor andando. Certo. Ele vai sempre desgastando. Ele vai desgastando e é necessário uma revisão. Pastor, eu acredito que eu também tinha algumas mais perguntas, né, para passar para o senhor, e eu acredito também que os telespectadores também teriam mais dúvida, né, queria muito a gente continuar nesse assunto, que é um assunto bem interessante, né, que eu acredito que as famílias que estão nos assistindo estão acompanhando e sabem bem como é importante essas informações que ajudam, né, a tomarem essa decisão, se realmente vão tomar decisão de separação ou não, né. Mas, infelizmente, nosso tempo já tem se esgotado, né? Vamos ter que estar encerrando o programa por aqui. Né, Gesiel? Tava bom, mas fazer o quê, né? A gente poderia ficar aqui conversando com o pastor Sandro. Muita coisa ainda, né, pastor? Só vou deixar aqui. O pastor Sandro vai voltar aqui para a gente poder conversar. Mas, olha, casal em dificuldade, o que fazer? Quem pode ajudar esses casais? Olha, outra pergunta aqui. Quando o casamento foi instituído, não havia lugar para separação? Tem? Sim ou não? Infelizmente, a gente não vai conseguir te responder isso hoje, mas vai ficar aí para o pastor Santos poder voltar. Na próxima nós conversamos. Pode voltar, pastor? Posso voltar. Eu, inclusive, vou trazer até testemunhos próprios. Olha aí. Olha aí que bacana. Pauta para os próximos programas. A gente promete para você que a gente vai continuar falando de casamento versus separação. Eu quero... Muito obrigado, pastor, por nos atender e já deixamos aqui no ar, né? Ó, o pastor Sandro volta aqui. Vamos dar continuidade nesse assunto, né, pastor? Obrigado a todos. Gente, nós voltamos na semana que vem. Que Deus te abençoe. Continue assistindo e compartilhando a nossa programação do MSBN com você. Um abraço e até na semana que vem. Até semana que vem. Espírito! Escute. Escute. A bagagem do pecado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado
O homem